O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, vai à casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é teu, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos,
porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. E ao mesmo tempo celebramos o mês dedicado às Escrituras Sagradas, à Bíblia. E volto a falar de um propósito que podemos fazer durante esse mês para nos aprofundarmos nas Sagradas Escrituras, pegar um livro da Sagrada Escritura, sobretudo de preferência um livro do Novo Testamento. Pode ser o Evangelho de São Mateus, de São Marcos, São Lucas ou São João, e lermos todos os dias um pouquinho, 5, 10 minutos. E veremos que até o final do mês teremos lido então um livro inteiro. E assim conheceremos mais a palavra, conheceremos mais o próprio Senhor, né? E quiçá nós possamos criar esse hábito de ler a Sagrada Escritura todos os dias, um pouquinho, nem que seja 5 e 10 minutos. E assim seremos íntimos da Palavra de Deus, e sendo íntimos da Palavra de Deus, seremos íntimos do Senhor Jesus. Depois, meus irmãos, na liturgia da Palavra que ouvimos hoje, a liturgia fala o tempo todo da misericórdia de Deus. Ou seja, Deus tem misericórdia de nós, homens e mulheres. Em primeiro lugar, nós ouvimos na primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, quando então Moisés tinha subido ao Monte Sinai, e lá ele recebeu as tábuas da lei de Deus, né? Os mandamentos. Mas enquanto Moisés se afastava do povo, o povo então se corrompeu. O povo hebreu construiu então um bezerro, né, para adorá-lo. E assim começaram a idolatrar uma coisa, uma estátua. E aí Deus diz a Moisés: vou castigar esse povo, porque esse povo se corrompeu. E aí Moisés intercede pelo povo, lembrando da aliança que Deus tinha feito para com o povo de Israel. E Deus desiste de condenar o povo, de castigar o povo, e manifesta a sua misericórdia. Depois, o salmo que nós ouvimos, o salmo de resposta, o Salmo 50. O Salmo 50 é um salmo que pede misericórdia a Deus. É o salmo de Davi. Como vocês sabem, Davi, certa vez, cometeu um grande pecado. Pecado de adultério e também um pecado de assassinato. Ou seja, ele adultera com com a esposa de um soldado, e depois ele mata esse soldado, Urias, o Hitita. E Deus então, através de um profeta, abre os olhos de Davi para que ele pudesse ver o seu pecado. E quando Davi vê o seu pecado, o mal que ele fez, ele se arrepende profundamente. Então faz esse salmo dizendo: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ou seja, é o salmo que Davi faz, tirando do profundo do seu coração, pedindo a Deus misericórdia. E Deus perdoa o pecado de Davi, o grande pecado de Davi.
Depois, na segunda leitura, nós vimos São Paulo que escreve a Timóteo, um dos seus discípulos, e São Paulo ele vai dizer: eu encontrei a misericórdia de Deus, porque agia com ignorância de quem não tem fé. Ou seja, São Paulo era um perseguidor dos cristãos. Ele prendia e matava os cristãos porque ignorava a fé verdadeira, isto é, a fé em Jesus Cristo. E por isso São Paulo depois vai dizer: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. São Paulo diz: eu sou um pecador e Deus veio me salvar. São Paulo experimenta a misericórdia de Deus. E depois, no Evangelho, nós vemos o Senhor que conta 3 parábolas, através do Evangelho de São Lucas. E São Lucas ele é conhecido como o evangelista que prega a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor Jesus. E nesse capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, ele nos conta então 3 parábolas do Senhor. A primeira parábola da ovelha perdida. Ou seja, Jesus conta que Deus é como aquele pastor que tem 100 ovelhas, mas se uma delas se perde, ele deixa as 99 para ir buscar aquela que se perdeu. E quando ele encontra aquela que se perdeu, ele coloca ela nos ombros, nos seus ombros, e leva de volta para a sua casa. Ou seja, Deus, ele não nos olha como que numa multidão, mas Deus olha a cada um de nós. E quando nós nos perdemos e nos deixamos ser encontrados por Deus, Ele vai e nos resgata e nos carrega nos seus ombros. Depois Jesus conta a parábola de uma senhora que perde uma moeda. E essa moeda, a quantia da moeda, equivale a um dia de trabalho. E ela então acende uma lâmpada, procura a vela, ou procura a moeda e tal, e acha. E quando acha essa moeda, chama as amigas, chama as vizinhas, para que possam comemorar e celebrar. Achei a moeda que estava perdida. Jesus aqui manifesta a alegria de Deus para aqueles que voltam para Ele. Todas as vezes que deixamos Deus e voltamos, o céu se alegra, o céu faz festa. E assim nós ouvimos sobretudo na parábola do filho pródigo. Essa parábola que manifesta mais claramente a misericórdia e o amor do pai. O pai que tinha 2 filhos, um de seus filhos pede a herança do pai. E pedir a herança do pai significa aqui declarar a morte do pai. Pai, você morreu para mim. Você não significa mais nada para mim. Dá-me aquilo que me pertence. E o pai dá. Aquele filho então gasta tudo que tem com pecados. E quando está no fundo do poço, ele lembra do amor do seu pai. E volta. E quando volta, o seu pai o recebe com abraços e beijos. Dá a ele novamente a dignidade de filho, dando uma túnica nova, sandálias e um anel. Veja, meus irmãos, é assim que Deus nos trata. Deus é misericordioso. Isto significa que Deus nos perdoa sempre. Sempre que estivermos arrependidos dos nossos pecados, Deus nos perdoa. Sempre que tivermos um propósito firme de mudar de vida, arrependidos, não duvidemos, Deus nos perdoa. Assim dizia o Papa Francisco, que Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós que muitas vezes nos cansamos de pedir perdão a Deus. Deus não se cansa de perdoar. E sempre quando nós vamos ao sacramento da confissão, e ali concretamente pedimos perdão a Deus dos nossos pecados, o céu tem churrasco, no céu tem churrasco, né? Porque é isso que o Pai faz
na parábola do filho pródigo. O filho volta, vamos fazer um churrasco, vamos fazer festa. O nosso filho voltou. Assim é quando nós nos confessamos, quando voltamos para Deus. Veja, meus irmãos, crendo na misericórdia de Deus, nós também precisamos dar um passo importante. Porque experimentar a misericórdia de Deus é ser misericordioso com o irmão. É também saber perdoar o irmão. É também saber acolher o irmão que peca contra Deus e também contra nós. É necessário que a misericórdia esteja presente no nosso coração. E, em segundo lugar, também é necessário que nós nos perdoemos. Porque por muitas vezes nós cometemos pecados na nossa vida, às vezes pecados passados, mas nós não nos perdoamos. Nós não conseguimos nos perdoar e vamos levando o peso da culpa pela nossa vida. E como isso faz mal para a nossa alma. Portanto, meus irmãos, é necessário que também nós nos perdoemos. Que nós saibamos que somos fracos, que se cometemos pecados graves no passado, e se sabemos e temos a certeza de que Deus nos perdoou, porque pedimos perdão a Deus no sacramento da confissão, também nós devemos nos perdoar, para que, de fato, lancemos fora a culpa, que já não existe mais. E depois, meus irmãos, vamos olhar para a figura do filho mais velho da parábola do filho pródigo. Vamos olhar para a atitude dele. Veja, o filho mais novo volta para casa, arrependido. Volta para a casa do pai. E aí o filho mais velho estava trabalhando no campo. Quando ele volta para casa, escuta barulho de música. Olha o que está acontecendo. Não é aniversário de ninguém. Está tendo música aí por quê? Né? E aí o empregado diz para ele: é seu irmão que voltou. Seu irmão voltou. E o que acontece? Ele se enche de raiva. Ele fica com raiva porque o irmão dele voltou, porque o irmão dele se arrependeu, porque o irmão dele que estava perdido foi encontrado. Em vez de se alegrar, ele sente raiva. E aí o pai dele insiste: meu filho, entra, vamos para a festa. E o filho diz: não, pai, não vou entrar. Entra, meu filho, entra. Pai, olha, eu sempre estive contigo, sempre te obedeci, e o Senhor nunca me deu um novilho para fazer um churrasco com os meus amigos. E agora vem esse homem que gastou esses bens, todos os seus bens, com prostitutas, com pecados, etc. E agora ele volta e o Senhor faz uma festa. Veja, até o gatinho quer voltar para casa dele, né? Mas tudo bem, São Francisco dá uma bênção no gato, né? Veja, e aí o irmão sente, na verdade, inveja. O que ele sentiu para com seu irmão mais novo? Inveja. O que é inveja, meus irmãos? Às vezes a gente pensa que inveja é um pecadinho qualquer. Não. A inveja pode ser um pecado muito grave. Porque a inveja que ele sentiu do irmão gerou nele raiva. Ele se entristeceu. A inveja é isso. Se entristecer com o bem do outro. Ele se converteu, mas ele não se alegrou. Ele se entristeceu. A inveja é isso. Se entristecer com o bem do outro. O irmão, ele ganha um bem. O irmão tem uma qualidade que eu não tenho, um bem que eu não tenho. E aí eu sinto inveja. Ao invés de me alegrar, puxa, que bom que você tem isso, que bom que você tem esse dom, que bom que você tem essa qualidade, que bom que você tem isso e aquilo. Não. A gente se entristece e diz: ah, eu odeio essa pessoa, porque ela tem o que eu não tenho.
Ou seja, se nós alimentamos a inveja se transforma em ódio. E se eu alimento esse ódio se transforma até em atos de violência. Porque, veja, a inveja é o pecado do demônio. Porque o demônio, ele não serviu a Deus porque teve inveja dos homens, teve inveja de nós. Porque Deus disse a Lúcifer, que era um anjo de luz, que ele serviria a ele através do serviço aos homens. E Lúcifer diz: não servirei. Inveja do amor de Deus para com os homens. Adão e Eva teve inveja de Deus, porque o demônio, a serpente, disse para Adão e Eva: olha, se vocês comerem dessa fruta, sereis como Deus. Ah, a gente será como Deus. Então vamos ter e fazer coisas que Deus faz. Inveja. Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Porque Abel ofereceu um sacrifício de louvor a Deus que agradou a Deus. E o sacrifício de Caim não agradou. Aí ele teve inveja. Vou matar o meu irmão. E matou o irmão. Por que os filhos de Jacó levaram José do Egito como escravo do Egito? Porque todos os irmãos tinham inveja de José, porque Jacó amava mais José. E os irmãos tinham inveja. Saul tentou várias vezes matar Davi, matar o rei Davi. Porque Davi, quando chegou no reino de Israel, ele primeiro matou Golias, né? Ele pequenininho matou um homem grande. E depois ele fazia grandes feitos. Aí Saul começou a sentir inveja de Davi. E tentou muitas vezes matar Davi. Veja o que a inveja faz. O que alimentar a inveja faz. Meus irmãos, que de fato nós possamos nos alegrar com aqueles que se alegram e, como diz São Paulo, chorar com os que choram. Experimentemos a misericórdia do Senhor, que é infinita, que de fato também sejamos misericordiosos com os nossos irmãos e também conosco, que saibamos nos perdoar e que de fato lancemos fora toda e qualquer inveja, porque não pertence e não vem de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.